Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordim aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação, né, de fazer o assessment de banco de dados utilizando o Azure Migrate, né, uma solução que a gente já tem falado aqui nessas últimas semanas. Então, fazendo uma revisão aqui nos nossos últimos posts, né, nós vimos como fazer a migração, né, de uma máquina virtual para dentro do Azure, utilizando o Migrate, né? Depois eu expliquei também aqui o pós-migração, o que a gente precisa fazer para a nossa máquina. Nós vimos também a parte do Discover and Assessment, a parte 1 e a parte 2, como a gente configura o appliance, como que a gente configura o nosso ambiente, né? A gente viu a parte do Assessment utilizando o recurso do appliance. E dentro do Azure Migrate, vindo aqui para a nossa tela de laboratório, nós temos em Migration apenas database, né? Então, em vez da gente ou utilizar aqui o Assessment Tools, né, que é fazer fazer o download do appliance, configurar a nossa rede, fazer toda a avaliação e depois ir para a migração das nossas máquinas virtuais, nós temos a possibilidade, né, também de utilizar mais este recurso que é o DMA, né, que é o assistente de migração. Então, assim, aqui a gente vai aprender a configurar este recurso, fazer a instalação, né, do DMA dentro da nossa máquina que roda o SQL Server, e aí a gente vai exportar esses dados para dentro do Azure, né? Então a gente vai passo a passo aqui vendo essas configurações, tá bom? Então vamos lá, olha só, eu deixei aqui em inglês para que vocês vissem, né, a configuração da tela, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Então a gente tem aqui essa parte do Azure Migrate que nós podemos configurar. Nós vamos trabalhar basicamente dentro de databases, banco de dados, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente não tem nenhuma tela, a gente vai utilizar um outro setup, que é essa assinatura do Azure, onde a gente está fazendo a POC. Veja que aqui dentro a gente já tem, né, a avaliação pronta, né? Aqui ele está como AMD, porque ele está em português, tá? Mas, só para vocês entenderem o contexto, ele chama DMA, Data, né? Data Migration Assistant, tá? Então, esse assistente de migração de dados é o que a gente vai aprender hoje. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Dentro da opção Database, né, a gente precisa vir aqui e clicar para a gente selecionar uma ferramenta. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Então a gente vai vir aqui em clicar, né? E aí ele vai trazer para a gente aqui essas duas opções. Nós vamos utilizar a opção Database Assessment. Então a gente clica sobre ela e vem aqui embaixo no botão adicionar ferramenta. Vamos lá, adicionar tools. Vamos lá. Então a gente clica aqui, ele vai fazer esse deployzinho, né, para que o Azure Migrate ele identifique, né, o que a gente selecionou aqui. Feito isso, ele já aparece para a gente a opção para fazer o download do DMA. E daqui para frente a gente vai na nossa outra assinatura, aonde a gente vai fazer todo o laboratório em português para ficar mais fácil para o pessoal aqui fazer os estudos, tá? E lembrando, eu sempre vou deixar para vocês os posts da documentação para que vocês vão lendo esse conteúdo. E ele está bem espalhado, ele nem tudo está ali dentro do Azure Migrate. Você vai ver que tem algumas coisas que estão lá dentro da migração para SQL, tá? Então, aqui é o nosso blog, voltando aqui para a nossa página de trabalho, é o laboratório. Veja que aqui ele já mudou para AMD, né? Porque ele vai falar sobre avaliação de migração de dados, tá? E aí o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa fazer o download desse agente. Então a gente clica, faz o download e vai para a nossa máquina de SQL. Aqui é o nosso laboratório, né? Já temos uma máquina com SQL Server rodando, Adventure aqui.
Então a gente vai abrir o link e fazer o download do Data Migration Assistant, tá? Feito o download, o que a gente vai fazer? Vai lá na pasta e vai fazer a instalação. Então eu já deixei o download pronto, a instalação a gente faz junto para a gente aprender. Basicamente, aceitar aqui o agreement, né, e dar um next e deixar ele fazer toda a instalação da ferramenta. Ela é bem rapidinha, tá? Dá um concluir aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir a ferramenta de assistente de migração, tá? Então daqui para frente começa a brincadeira. Enquanto ele vai carregando aqui, o assistente de migração ele vai ajudar a gente, né, a tomar uma decisão quando a gente precisa fazer uma migração moderna, né? Não é simplesmente fazer uma migração da máquina virtual que roda o SQL Server para uma máquina IaaS dentro do Azure. Isso a gente viu que é possível fazer pelo Azure Migrate, utilizando a parte de servidores, banco de dados e aplicativo. Mas aqui a gente vai ter uma ideia de modernizar e migrar esse banco de dados para uma plataforma PaaS dentro do Azure, tá? Ele também pode nos dar essa ideia de migração para uma máquina virtual. Mas o objetivo aqui é a gente entender, né, como utilizar essa ferramenta para a gente modernizar o nosso banco de dados. Então, essa solução, né, ela vai, tomando nota que ela vai trazer para a gente a detecção de possíveis problemas e compatibilidades que a gente pode enfrentar aí nas funcionalidades do banco de dados, né? Então, a ideia aqui dentro desse assistente é encontrar aquilo que a Microsoft vai recomendar na parte de melhorias para a gente do nosso banco de dados. E outros pontos importantes, como a parte de desempenho, né, confiabilidade, a parte de como a gente vai mover o esquema do nosso banco de dados. Beleza? Existem alguns pré-requisitos que eu também vou deixar dentro da documentação para a gente seguir acompanhando aqui, tá? E eu deixo para vocês fazerem a leitura de todos os learning aqui da Microsoft, né? E você planeje bem aí a sua migração ou até mesmo, né, se você for querer fazer uma atualização de versão, tá? Existe uma tabela de compatibilidade, né, que você tem o SQL Server 2008, 2008 R2, 12, 14, 16 até o 22, tá? A gente também tem a possibilidade do SQL rodando dentro da Amazon, tá? Que é o Amazon RDS para dentro do SQL Server, e os destinos compatíveis, né, são as próprias máquinas rodando SQL, como banco de dados do SQL do Azure, instância gerenciada, mas lembrando que a instância gerenciada ela é somente para avaliação, né, e o SQL Server rodando dentro de uma máquina virtual do Azure. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Criar um projeto. Então, a gente vai vir aqui, né, vamos criar um projeto. Então, clica para criar um projeto. Né, a gente vai fazer a parte do assessment. Veja que a ferramenta ela tem a opção de migração, né? Então vamos dar um nome, que é o DMA, que é o Data, né, Migration Assistant. A gente vai manter aqui a primeira opção, Database, né? E aí a gente vai deixar selecionado aqui o SQL Server, tá? Veja que ele tem aqui também a opção da AWS RDS for SQL Server. Tá? Então a gente vai deixar aqui SQL Server, e o target a gente vai deixar selecionado um banco de dados do Azure, tá? Veja que ele deixa para a gente aqui a instância, né? Aí ele já traz aqui para a gente, falando do Data Studio, né? Ele tem a opção aqui também de uma máquina virtual, ele também tem uma opção aqui do SQL Server, tá? A nossa ideia aqui é o Azure SQL Database, ou Azure SQL Database, beleza? Então a gente vai vir aqui e criar o projeto, tá? Então vamos dar um create, e aí
Aqui o passo é bem simples, né, pessoal? E aí, e depois a gente precisa, no final da etapa, subir esses dados para dentro do Azure, para a gente fazer uma tomada de decisão. Mas basicamente aqui, ele vai fazer uma checagem de compatibilidade e ele vai fazer uma checagem da parte de paridade das features, tá? Então essa parte de paridade aqui, pessoal, ela vai avaliar se o banco de dados que a gente quer migrar do on-premises para dentro do Azure, no modelo PaaS, ele vai ser suportado. Veja que a gente já pegou caso de softwares que na implantação do software e depois na manutenção, o pessoal que fornecia o software para um determinado cliente nosso teve dificuldade por conta de algumas features, né? Por conta de funcionalidade que eles tinham no on-premise e que no PaaS é um pouco diferente. E aí eles precisavam fazer toda uma alteração. Aqui, pessoal, a gente está focando mais na parte de infra, né? Explicar mais o processo aqui da gente apoiar o time, né? De dados, o time que trabalha aí na parte de desenvolvimento, a pegar o que a gente tem local e levar para dentro da nuvem, né? Mas o pessoal de banco de dados, eles podem e tem muito mais propriedade para, vamos se dizer assim, explicar com mais detalhe sobre todas essas compatibilidades e essas features, tá? A nossa ideia aqui é falar de infraestrutura híbrida, como a gente já vem falando no nosso canal, né? E gerenciamento de ambiente on-premise com Azure Arc, ok? Então, beleza, selecionamos aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um Next, certo? A gente vai dar um Next. E aí a gente vai precisar dar o nome do nosso servidor, né? Aqui ele está... deixa eu pegar o nome, porque esse laboratório aqui... ArcBox SQL. Então a gente vai vir aqui, vamos dar o nome de ArcBox-SQL, né? A gente pode selecionar aqui para conexão, as propriedades de conexões, né? Ser encriptado ou não. Então aí aqui a gente pode utilizar também um usuário, né? Do SQL ou até mesmo, né, ter uma autenticação via Active Directory. Aqui a gente vai utilizar o Windows mesmo, né? Porque essa máquina não está no domínio, é só um laboratório que a gente sobe aqui do ArcBox para poder ter esses recursos e fazer aqui para vocês a demonstração das soluções, tá bom? Então a gente vai dar um Connect. E aqui ele já vai aparecer para a gente quais são os bancos de dados, a gente seleciona o banco de dados. Então depois da gente selecionar aqui o banco de dados, pessoal, a gente pode ir em adicionar, né? E aí ele vai carregar para a gente essa próxima tela aqui, né? E a gente tem a opção de carregar aqui no botão, né, browser, pessoal. A gente pode carregar um arquivo JSON, né, para fazer que contenham essas queries, né? Veja que quando a gente clica em mais aqui, ele vai dar para a gente na documentação, né, uma explicação aqui sobre você fazer esse arquivo, né, preparar esse arquivo para que ele execute umas avaliações específicas. No nosso caso aqui a gente vai manter padrão, que é só para o uso da ferramenta, como eu falei, né? Aqui o foco nosso sempre vai ser infra, tá? Então a gente terminando todo esse processo aqui, né? Chegamos nessa tela aqui, lá embaixo a gente vai ter o botão, né? A gente vai ter o botão de iniciar o nosso assessment, tá? Então a partir de agora dar o start no assessment e a gente vai aguardar a conclusão, né, dessa avaliação. Então, pessoal, aí ele vai ter aqui, ele já finalizou, né? Foi bem rapidinho. Lembrando que isso aqui é uma máquina que a gente criou, né, dentro do nosso projeto do ArcBox, né? É um banco de dados simples, pequenininho, e ele já traz aqui falando que não há nenhum problema, né, de paridade de recursos. E aí ele já dá a opção da gente salvar aqui na parte superior, né? Ele já traz para a gente opções de salvar, exportar, né? E a gente pode agora fazer o upload, né, dessas informações para dentro do nosso Azure Migrate.
Lembrando, pessoal, que essa ferramenta aqui ela não é indicada para grandes cargas de trabalho, tá? Eu vou deixar também na documentação onde a Microsoft fala a respeito desse ponto importante. Então, quando você tiver um cenário, você estiver fazendo a sua avaliação, ela vai fazer a população aqui, tá? Dessas informações. Eu já mostro para vocês aqui comparando com o SQL on-premises que eu tenho aqui, que a gente está fazendo. A gente fez a POC também, a gente mostrou a configuração aqui dentro de uma máquina virtual no Azure, né? Essa máquina virtual aqui está dentro do Azure e é um projeto de Arcbox para estudo. E a gente fez o processo de configuração aqui. Populando as informações, veja que ele vai trazer aqui, ó, não tem, né? Não há nenhum problema. A gente faz o que? A gente vem na parte de upload, clique em upload, a gente seleciona aqui o Azure, e a gente vai dar um conectar. E aqui a gente vai fazer o login, né, da nossa conta do Azure para a gente poder enviar essas informações lá para o Azure. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Já coloquei o usuário e senha, né, para poder aprovar a conexão aqui. Ele vai pedir para selecionar a nossa subscription, né, a nossa subscription e o nosso projeto. E aí a gente vai dar um upload. E aí a gente já valida as informações dentro do nosso portal. Lembrando que ele pode levar de cerca de 15 minutos para carregar essas avaliações, tá? Eu vou mostrar depois uma segunda máquina virtual SQL para vocês verem como que fica populado de informações lá dentro depois do assessment, tá? Aí eu volto com vocês aqui. Fala, pessoal, voltando aqui, ó. Esta aqui é uma máquina, né, do nosso laboratório, no nosso servidor on-premise, e veja que ele termina a avaliação e aí ele traz para a gente aqui algumas features que não são suportadas, né? E aí ele gera as informações mais detalhadas aqui, ó, a parte de impacto, a parte de recomendação, tá? E a gente tem essa outra opção aqui para a gente ver a parte de compatibilidade, os dois bancos de dados, tá vendo? E aí ele mostra, né, esta informação aqui para que a gente possa, né, fazer a nossa migração da nossa base planejada e entendendo aquilo que a gente pode encontrar de dificuldade, tá bom? Então essa era a tela aqui que eu queria mostrar para vocês. Ela é bem simples, né? Aí o próximo passo sempre vai ser fazer o upload dessas informações para dentro do Azure, clicando aqui no botão, tá? A gente já falamos também sobre essa opção de salvar, exportar, né? Fazer um restart do assessment e deletar o assessment, tá bom? Então aqui era mais para mostrar para vocês como que é o detalhe das informações, né? Que o DMA gera para a gente, e a gente pode tornar aqui para o nosso vídeo do laboratório principal, onde ele não encontrou, né, nenhuma dificuldade para liberar a gente para migração, ok? Pessoal, voltando aqui, então passando os 15 minutos, a gente precisa vir aqui no botão, né, aqui na parte superior, e clicar em atualizar, tá? Para que o projeto atualize, tá? Aí o que a gente faz? Na nossa tela principal do nosso tenant de produção, a gente dá um atualizar e veja que ele vai trazer para a gente uma janela já com as informações do trabalho que a gente executou, ok? Então a gente roda essa atualização, espera ele dar esse refresh aqui na página, né? Ele vai comitar os dados e ele vai trazer essa informação aqui para a gente, né? Que tem uma avaliação pronta, né? E aí a próxima etapa que ele vai trazer para a gente, ele já mostra aqui que a próxima etapa é a gente iniciar a migração usando os serviços de migração de banco de dados, tá? E aí a gente pode vir trabalhar aqui na parte de ferramenta de migração, ou até mesmo, né, dentro do nosso DMA, que a gente fez aqui o assessment, a gente pode vir aqui num novo projeto e usar
o Migration, tá? Mas por hora a gente aprendeu a configurar a ferramenta aqui para fazer a avaliação, lembrando que ele não populou nenhum tipo de erro aqui ou de incompatibilidade, porque ele é uma máquina virtual gerada pelo Arcbox, então já é um SQL mais atual, ele tem uma base ali para teste, tá? Então depois você pode fazer esse teste e analisar todo o documento que é gerado aqui. Então, voltando aqui para o Azure, a gente clicando aqui no Assessment, né, ele vai trazer para a gente aqui, né, o nome da instância, o status de preparação 100%, né, a versão da instância, que ele tem um banco de dados, e clicando em cima dele, ele vai trazer para a gente também aqui, né, o nome do banco de dados, né, bloqueadores de migração 0, contagem de alterações interruptas, né, também 0, pronto para migrar para o Azure, sim, né, pronto para migrar também para uma VM do Azure, sim, e o nível de compatibilidade, né. Então, hoje nós aprendemos, né, a utilizar a ferramenta, né, do DMA, né, e levando esses dados para dentro do Azure Migrate, né, quando a gente faz a parte de conexão, né, para fazer o envio desses dados, e a gente conseguiu ter uma ideia de como que está o nosso banco de dados. Aí eu sugiro, né, pessoal, que vocês explorem mais a ferramenta. Lembrando, assistir o vídeo, assistir junto com o blog, vai acompanhando todos os links, né, do Learning que a gente vai deixando para vocês aí, e vocês vão poder ir explorando e fazendo seus laboratórios aí com esses vídeos aí que a gente tem contribuído para vocês, beleza? Então por hoje é isso, a gente viu aí como a gente faz uma avaliação somente do banco de dados utilizando a ferramenta do DMA, né, de avaliação do banco de dados, e espero ter contribuído com mais um recurso aí, com mais uma solução, né, da Microsoft para o nosso dia a dia. E é isso, pessoal, eu já agradeço também por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!